Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre alguns nomes que vêm se destacando nessa edição, né, no caso da Copa Sul-Americana, que quem sabe não poderiam ser boas opções para o Cruzeiro para o ano que vem, por que não, né? Inclusive já vamos começar aqui, ó, um nome que seria o Brian Muniz, ele que tem 23 anos de idade, é um centroavante que joga pelo Independiente Medellín e é um dos artilheiros, né, da Sul-Americana nesse ano, 9 partidas com 6 gols marcados e mais 3 assistências. Vale lembrar que ele tem 23 anos, né, então é bem jovem, pode jogar tanto centralizado quanto também pelas beiradas, o que facilita também pensar nessa contratação. E vem de uma fase interessante aí na sua carreira, né? Surge muito bem no Deportivo Pereira em 2022. Naquele ano, não sei se ele jogaram na Libertadores, eu só sei que esse time cresceu bastante também de produção, né? Foi o ano que eles foram classificados para a Libertadores e ele foi o artilheiro do campeonato também com eles, né? 46 jogos, 11 gols marcados. Ano passado pelo Independiente Medellín teve um desempenho mais ou menos, 3 gols apenas, mas nesse ano tem dado conta do recado. Eu estou gravando esse vídeo antes do jogo também da semifinal deles, né, na volta contra o Lanús, mas acredito que vai ser o adversário do Cruzeiro, até porque eles decidem em casa e vem de uma fase bem legal também o Independiente Medellín, né. Não consegui verificar aqui o valor de mercado dele, acredito eu que próximo de 8 a 12 milhões de reais, talvez próximo disso, acho que poderia ser sim uma boa opção, ponta direita e centroavante. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever aqui embaixo no nosso canal. Todos os dias, né, eu posto aqui pelo menos 2 vídeos para vocês. O primeiro por volta aí das 9h30 da manhã e o segundo às 5 horas da tarde. Então, se você não quer perder nada, deixe seu like, se inscreva aqui, com certeza nos ajuda bastante. E sugestões, né, de vídeos como esse que eu estou trazendo aqui para vocês. Mais um aqui também é o Kenny Arroyo, ele que tem 18 anos de idade, é equatoriano. Na Sul-Americana ele jogou só 2 partidas, porém é tratado como a nova joia do Independiente Del Valle. Eu até vou abrir aqui para vocês, ó, o site, o SofaScore, que eu acho que lá eles mostram o valor dele, por exemplo, de mercado. Tem só 18 anos de idade. Deixa eu ver se eles dão alguma ideia de valor aqui. Aqui ainda está só 630 mil euros, né? Menos de 5 milhões de reais. Mas eu tenho certeza que hoje ele vale muito mais do que isso. Até porque, vale lembrar, o Independiente Del Valle tinha aquele outro jogador, que é o Kendry Páez, acho que é isso, né? O nome dele. Que jogou inclusive junto com o Lautaro Dias, tá? O próprio Kendry aqui também já estava na base. Deixa eu ver se eu acho o outro aqui. Que foi vendido por um valor absurdo, né? Pro Chelsea. Não sei se é esse aqui. É isso, até acertei o nome dele aqui, ó. 17 anos de idade, vai completar 18 e vai pro Chelsea. É um time que deu muito trabalho, viu? Ainda bem que eles caíram pro Boca Juniors também, porque os dois, né, daria muito trabalho. Foi vendido pro Chelsea por 20 milhões de euros, né? Então, tipo, 120 milhões de reais. Isso já tem um ano, e aí ele vem se destacando bastante, né? Já marcou aqui só como profissional, no total 12 gols pela equipe do Independiente Del Valle. Isso porque ele foi comprado ainda no time sub-20, né? Então, é um cara com um potencial absurdo. Vai completar 18 anos só em maio do ano que vem, né? Então ainda vai jogar muita bola com a camisa do clube equatoriano. Então, assim, quem sabe o Kenny Arroyo pode ser uma nova promessa dessa, né? Se ele manter esses números que ele tem tido aqui nos últimos jogos, e com base até mesmo no Kendry Páez aqui, que já saiu por um valor absurdo, eu não ficaria surpreso se o Independiente Del Valle pedisse 15 milhões de euros nele, 10 e tal. Ainda está no começo, quem sabe o Cruzeiro não possa ir atrás. Lembrando que ele joga também de beirada, tá? Ponta esquerda e meia ofensivo. Tá aqui nos últimos jogos que ele começou a ser titular, né? Então tem aqui no total as últimas 5 partidas, todas como titular. Marcou um gol aqui, inclusive. Dá pra ver aqui que antes ele sempre entrava, né, no finalzinho e tal, mas agora jogando com mais frequência como titular. Participou então 2 jogos na Sul-Americana, os 2 contra o Boca Juniors, e 5 na Libertadores, ou seja, na fase de grupos também, sempre jogando com frequência. Se você quiser apostar aqui nos próximos jogos, te recomendo conhecer a Esportiva, que eu até fiz umas apostas aqui, ó, para os jogos agora desse meio de semana na Copa da Inglaterra. Para o Arsenal vencer o Bolton dentro de casa, pagando 1,12, e também para o Liverpool vencer, né, no caso aqui o West Ham, pagando 1,09. Já finalizei aqui minha aposta, R$100 para voltar 122, uma cotação aqui mais baixa. Se você quiser apostar nos jogos do Cruzeiro na Sul-Americana, só você vir aqui, ó, clubes internacionais, Taça Sul-Americana. Tô vendo que antes desse jogo contra o Independiente Medellín, então quem sabe, né, vou colocar aqui para o Independiente Medellín vencer e o Cruzeiro também. E eu acho que o Racing leva também, todo mundo dentro de casa. E ó, você pode começar a apostar com valor baixo, ó, 3,50 por exemplo, para voltar a 25. Já finalizei minha aposta. Se você quiser começar, o link da Esportiva tá aqui embaixo na descrição, beleza? Vamos falar aqui de mais um, vamos pular aqui, vamos lá, que é o Gaston Martirena. Ele que eu já falei dele aqui no canal e tal, tem sido titular
pelo Racing, só não foi titular aqui porque estava poupando para os jogos contra o Boca e contra o Atlético Paranaense. Pode inclusive avançar se vencer por mais de 2 gols, né, ou nos pênaltis, o Furacão. 24 partidas no ano, 2 gols e 4 passes, está avaliado hoje em algo próximo dos 10 a 15 milhões de reais, até porque só tem 24 anos. Eu acho que seria uma baita opção para ser um reserva do William, né? Porque e se o William é convocado com mais frequência, perde algumas datas FIFA, né? O Cruzeiro com ele, ou se ele tem um problema físico, né? Espero que não, mas poderia ser uma boa opção. Lembrando que ele já foi especulado no Flamengo, né? Então é um atleta que está no radar dos times brasileiros e eu já venho falando dele há muito tempo. Vale lembrar então que ele foi contratado por basicamente 2 milhões de euros e a informação, né, de que ele pediria algo próximo de 5 milhões de euros, 27 milhões de reais. Eu acho um pouco salgado, mas quem sabe não possa sair por 20 ou 18, não sei, porque aí eu acho um valor um pouco mais plausível, tá? Do Racing também tem vários outros jogadores que eu acho interessante. Um desse aqui também é o Roger Martinez, ele que é colombiano, seria uma opção de ponta esquerda e para jogar também como falso 9. Me lembra a característica de jogo do Lautaro Dias, tá? Então ele já é mais veterano, tem 30 anos de idade, avaliado em 9 milhões e meio de reais. Na Sul-Americana tem 8 jogos, 3 gols marcados pelo Racing até aqui. Quero falar aqui com vocês sobre o Arthur, aquele ponta que joga, né, no caso no Zenit lá do futebol russo e tudo mais. Ele que tem 26 anos de idade e ainda não tem se encontrado no futebol europeu. Por quê? Ele foi vendido pelo Palmeiras no ano passado com um valor próximo de 15 milhões de euros, né? E aí, na temporada passada, meia temporada, até que ok, 16 partidas, 3 gols e na atual temporada, 11 jogos com apenas com 5 assistências, que é um número interessante. Mas se você for ver aqui, nos últimos um mês, ele entrou em campo dos 5 jogos, né? Ele entrou em campo em 3, ficando 2 como titular, 2 nem saiu do banco de reservas e apenas 1 jogando 14 minutos, né? Que ele sai do banco, então tem ficado muito mais no banco do que qualquer outra coisa. As assistências aconteceram nas primeiras rodadas, né, do mês de julho, quando ele vinha jogando muito mais como titular. Então assim, não sei se a equipe do Zenit teria o maior interesse do mundo em vendê-lo no ano que vem, mas se ele continuar assim, né, setembro está sendo reserva, outubro, novembro, dezembro, para janeiro, não acho que seja uma alternativa difícil de se imaginar. A questão é, o Zenit não é um time de vender um jogador com prejuízo, né, então pagou 15 milhões, aceitaria vendê-lo por 12, 13, não sei. Mas se o Cruzeiro podendo deixar também um percentual de uma venda futura, acho que pode ser boa para todas as partes. E eu gosto muito, acho que um atleta assim de altíssimo nível que poderia ajudar demais o Cruzeiro na ponta direita, né? Você deixando ali, por exemplo, o Matheus Pereira de meia, a ponta esquerda pode ser o Barreal, o Lautaro Dias, centralizado ali o Caio Jorge, o Dineno e o Arthur pelo lado direito. Acho que seria uma baita opção para o resto. Só você abaixar, o link sempre fica aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Outro aqui também do futebol russo que foi especulado no Cruzeiro naquela história do Arthur Gomes é o Jorge Carrascal. Ele que vinha de uma fase parecida do Arthur, que estava muito mais no banco do que qualquer outra coisa, né? Pode jogar de ponta esquerda, pode jogar de ponta direita. Lembrando que ele foi comprado pelo Dinamo Moscou por um valor um pouco mais baixo, né? 3 milhões e meio de euros, ou seja, uns 22 milhões de reais. E aí, na temporada, 8 partidas e 1 gol, mas nos últimos 5 jogos foram 4 como titular, 1 gol marcado e 1 assistência. Então tem crescido bastante de produção. Lembrando que ele já passou aqui no Brasil, no futebol sul-americano, melhor dizendo, foi muito bem pelo River Plate em 2021, naquela ocasião 63 jogos, 6 gols e 5 assistências. Ele é companheiro, né, no caso do Arthur Gomes, e aí eles têm jogado juntos, né, um pelo lado esquerdo e outro pelo lado direito. O Carrascal pode fazer essas duas funções, ponta esquerda, ponta direita, não seria nenhum problema. Então, ficaria aí como uma alternativa. Já teve essa especulação no Cruzeiro de uma possível troca, né? Aqui coloca ele avaliado em 8 milhões de euros, mas eu acho que ele não vale isso tudo não, até porque foi comprado por 3 milhões e meio, estava muito mais no banco do que qualquer outra coisa, e eu acho que no máximo 6 milhões e meio poderia se imaginar, 26 anos de idade, mas seria uma baita contratação, acho que vale uns 40, 35 milhões de reais no jogador, beleza? E agora para completar para vocês, quem